Bem, meus irmãos, tenham todos um bom dia, que a graça do nosso Deus nos alcance, que possamos mais uma manhã continuarmos estudando a sua palavra. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no texto do livro de Atos, no capítulo 28, para darmos sequência aos estudos da palavra de Deus. E quero convidar a pessoa que está responsável para que então nos apresente perante o Senhor. Oremos. Querido e maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um amanhecer que o Senhor nos concedeu nesse dia. Amém. Agradecemos, Senhor, pela vida, pelo livramento que o Senhor nos concede. Toma conta, Senhor, de cada um aqui presente. Nos livra, Senhor, de qualquer mal que venha nos acontecer. E nos ajuda, Senhor, a cada dia ter mais comunhão contigo. Que o Espírito Santo a cada dia venha nos tocar, para que possamos estar sempre alerta o que está acontecendo. Toma conta, Senhor, também do pastor. Amém. Usa ele, Senhor, para que venha nos orientar conforme os procedimentos que está ocorrendo. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Te agradecemos por tudo. No doce nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos nesse instante retomar o texto de Atos, capítulo 28. Estamos quase concluindo este livro, e o nosso próximo passo será estudar o Evangelho de Mateus. Vamos seguir a mesma sequência, verso a verso, até o dia e hora que o Senhor, então, nos permitir que aqui permaneçamos, não é isto? Bem, de antemão, antes de voltar ao texto, então, aqui, eu gostaria de já compartilhar uma tela para que nós pudéssemos já tirar algumas lições deste momento singular na vida de Paulo, e, em sequência, eu volto, portanto, aos textos bíblicos. Eu queria chamar aqui imediatamente exatamente esse texto aqui, deixa eu compartilhar agora para vocês, porque aí fica mais fácil da gente poder compreender onde eu quero lhes levar. Ok, aqui para mim está meio desfocado, eu vou ter de tentar resolver mais uma vez, não sei a razão que está dessa forma, eu tenho que diminuir lá o tamanho, aguenta só um pouquinho aí, por favor, que a situação aqui não ficou normal, está muito desfocado, e igualmente o tamanho também não ficou normal. Então, deixa eu ver se eu diminuo lá o tamanho do slide, para não ter problema. Vamos aqui. Muito bem. Isso aqui, 87, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. 70. E agora vamos ver se vai. Ok, acho que agora vai. Muito bem, acho que está aí em tela para vocês. Diz assim o texto de Ellen White no livro Atos dos Apóstolos, página 453. Muitos meses se passaram depois da chegada de Paulo a Roma, antes que os judeus de Jerusalém aparecessem em pessoa para apresentarem suas acusações contra o prisioneiro. Tinham sido repetidas vezes impedidos em seus desígnios, e agora que Paulo deveria ser julgado perante o mais elevado tribunal do Império Romano, não tinham desejos de se arriscar a uma outra derrota. Lísias, Félix, Festo e Agripa tinham todos declarado acreditar na sua inocência. Seus inimigos poderiam esperar êxito unicamente procurando pela intriga influenciar o imperador em favor deles. A demora lhes favorecia o objetivo, visto que lhes proporcionaria tempo para aperfeiçoar
e executar seus planos, e assim esperar algum tempo antes de levarem pessoalmente suas acusações contra o apóstolo. Muito bem, vamos parar aqui para que você entenda a que esse texto, dentro do contexto, se refere. Agora vamos à Bíblia. Por favor, venha mais perto da Bíblia aqui, Atos capítulo 28, versículo 23 em diante. Venha comigo. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Havendo alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Ontem nós vimos que, na verdade, esse segundo encontro aqui que se dera foi em razão daquele primeiro convite, quando Paulo ficou logo os primeiros 3 dias que chegar a Roma e, em seguida, portanto, procurou, né, os principais líderes judaicos, os chamou à sua residência, eles foram. Paulo começou, portanto, a exposição que evitara qualquer tipo de confronto direto e apresentar os sofrimentos que ele passara na jornada de sua vida, desembocada, né, sobre perseguição direta pelos próprios judeus. Paulo evita tudo isto, começa a dizer acerca exatamente do que Cristo fizera em sua vida. Naquele instante, há um convite que ali, portanto, é formulado, de forma que, então, eles disseram, tá bom, a gente te volta para ouvir em outro momento, e isto ocorreu, que são, portanto, eu diria, esses episódios que se registram aqui a partir do versículo 23. Fazendo agora a conjugação com o texto que acabamos de ler, no livro Atos dos Apóstolos, página 453, Ellen White usa a expressão, passados, então, muitos dias. São deste encontro, primeiro, para o segundo encontro, né, tivera, portanto, aí muitos dias, desde que Paulo ali estava em Roma. Esse encontro ocorreu, mas a liderança judaica, que não se submeteu aos argumentos de Paulo, começou a entrar em contato com a liderança judaica em Jerusalém. E aí esperaram que viessem, de fato, homens mais destacados do ponto de vista da retórica, da exposição pública, porque eles tinham consciência de que o argumento de Paulo era inconteste. Não podiam, portanto, de alguma maneira, chegar para César com um argumento muito frágil. Mesmo porque eles também tinham consciência, passaram a ter essas informações, de que todos os testemunhos outrora deixados por aqueles líderes aonde Paulo esteve em Cesareia, como o caso, portanto, de Lísias, de Félix, de Agripa, de Festo, todos estes, então, e o próprio então, comandante Júlio, deu bom testemunho de Paulo. Então, convencer, de alguma maneira, o próprio César de que Paulo era digno, portanto, de morte, não seria fácil fazê-lo. Então, como arregimentar argumentos que pudessem conduzirem, então, a todos estes que lá estavam, de maneira que a reunião com César ocorresse, de sorte que o problema fosse apresentado e eles encontrassem, de fato, um respaldo do próprio imperador para matar a Paulo. O detalhe é que isso não seria muito fácil fazê-lo, por todas as narrativas aqui já expostas, inclusive os testemunhos dessas lideranças romanas, né, quando lá de Cesareia escrever a carta que veio em mãos para apresentar a César o libelo, né, sobre ali o próprio preso. Agora, as coisas começam a se acumular aqui no livro de Atos, numa espécie, portanto, de fechamento de causa, sem que nós tenhamos, na verdade, o registro da condenação de Paulo. Esse é um dado que a gente vai se aperceber. Então, vamos, por favor, aqui,
voltar ao versículo 25 para a gente avançar. E havendo discordância entre eles, eles quem? O grupo, portanto, que esteve na casa de Paulo depois de alguns dias, né? Ellen White chega a dizer muitos dias se passaram, mas esses muitos dias não estão atrelados especificamente a esse encontro, mas ao período que Paulo estava já ali residindo naquela casa e que, de fato, nenhuma medida fora tomada pelo Império Romano. Paulo se sentia até, de certa forma, meio constrangido, porque nem podia fazer tanto, nem podia fazer tão pouco. Não podia fazer tanto porque não era um cidadão livre. Não fazia tão pouco porque ele ainda podia escrever. Diversas, então, epístolas foram escritas daí, dessa prisão dele domiciliar em Roma, e, consequentemente, ele também não tinha o espaço livre para estar fazendo visitas aqui e acolá, como ele gostaria de fazê-lo. Então, essa demora não é uma demora apenas para o lado, portanto, de Paulo, que ficava sem as condições aqui já expostas. Mas a demora dava, e aí vem o detalhe, dava para os judeus uma certa segurança de que eles podiam maquinar com muito mais tranquilidade como fazer com que o discurso a ser levado para César fosse contundente. Então, se para Paulo o tempo passou a ser um problema, para os judeus passou a ser uma solução, para que eles tivessem condições de maquinarem o mal contra Paulo com mais, eu diria, então, o que a gente chama força de argumentação maldosa. O que acontece é que esta reunião que Paulo, então, tivera com essa segunda liderança, que veio exatamente recheada de muito mais gente, nós tivemos, então, a informação no versículo 24 que há uma divisão no grupo. Acompanhe comigo. Na última parte do verso diz: outros, porém, continuaram incrédulos. Não há aqui nominação de ninguém. Nós não sabemos quem de fato creu e a gente não sabe quem de fato deixou de crer. O fato é que estes que deixaram de crer, concomitantemente, se uniram àqueles que estavam em discordância desde lá Jerusalém com a postura de Paulo, porque começaram a acusar de que Paulo estava destruindo toda a feição da tradição judaica. E eu quero, daqui a pouco, te mostrar isto, como Ellen White, então, escreve sobre esse aspecto. Vem ao versículo 25 da Bíblia, aqui no capítulo 28, e acompanha comigo. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Observem que aqui Paulo, na verdade, fecha uma espécie de argumento, mas, ao mesmo tempo, também apresenta que, na sua compreensão, Deus tira dos judeus aquilo, portanto, que era a bênção reservada e outorga para aqueles que nada tinham a ver com vinculação judaica, o caso dos gentios. Toda e qualquer nação não judia. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Em outras palavras, Paulo aqui agora toma uma posição bastante forte, de que não mais trataria com eles sobre esses aspectos, então, da salvação em Cristo Jesus. Usa-se aqui o texto, então, do profeta Isaías, como uma profecia cumprida naquela ocasião, deixando claro que, a partir daquele instante, havia uma cisão
uma espécie de separação entre a verdade que Paulo pregava e aquela compostura que, então, os judeus se mantiveram. Ellen White, analisando, portanto, este ponto em particular, ela deixa isso claro nas palavras que nós vamos ver a partir de agora, que eu gostaria que você também atentasse para isso. Deixa eu buscar o texto para que nós, então, possamos entender um pouquinho mais essa largueza aqui. Deixa eu pegar aqui e tornar isso para vocês claro. Muito bem, esse é o texto que eu gostaria que vocês atentassem aí. Observem como se encontra. O apóstolo mostrou que a religião não consiste em ritos e cerimônias, credos e teorias. Se assim fosse, o homem natural poderia entendê-la pela pesquisa, como entende as coisas do mundo. Paulo ensinou que a religião é uma coisa prática. Ensinou que a religião é uma coisa prática. Insisto nesta frase. Uma energia salvadora, um princípio inteiramente de Deus, uma experiência pessoal do poder renovador de Deus sobre a alma. Atos dos Apóstolos, como aí se encontra, 451. Ora, se é desta maneira, não pode ser de outra. Tornando mais simples, religião é uma coisa, vida, na verdade, na religião é outra. Há muitas pessoas com conhecimento invejável, cheios, portanto, de detalhes, de conhecimento que a gente chama, portanto, pulverizados de determinados ambientes, mas não conseguem compreender a verdade solene de que religião não tem a ver com teoria, não tem a ver com informações, tem a ver com vida prática, uma religião, portanto, que tem intimidade com o Senhor da vida. A expressão, na verdade, em latim, religare, né? Daí vem o verbo religare, de onde parte a palavra religião, porque não é uma expressão de natureza, não é uma palavra de origem grega, ela é latina. Então, no latim, religare significa exatamente reconectar, religar, então, o que a gente chama reestruturar. O que ocorre aqui? Se a religião não é uma teoria, não é, portanto, uma exposição de conhecimento, erramos quando, então, fazemos das coisas que são práticas apenas uma teoria. Há muitos que não têm paz com Deus e consigo mesmos, porque veem a religião como um pacote de ritos a ser praticado. Esse pacote, cheio, portanto, de situações de chamamento para lá e para colar, e perderam de vista a intimidade com os céus. Não é diferente para nós, adventistas do sétimo dia. Quando Paulo usa essa expressão aqui, retomando o texto de Isaías, deixando claro que as verdades que foram apresentadas, rejeitadas pelos judeus, mas recepcionadas pelos gentios, demonstra que, na verdade, todas as vezes que nós, adventistas do sétimo dia, ficamos fixados nas nossas teorias, nos nossos ritos, achando que, na verdade, é isto que nos torna íntimos de Deus, nos enganamos. Porque religião não tem a ver, reitero, a um pacote de rito que a gente tem de praticar para poder ser aceito por Deus. Nós temos de aceitar Jesus como Salvador pessoal e não confunda as coisas aqui. As verdades bíblicas precisam ser vividas, mas elas são vividas a partir do momento que aceitamos Cristo. Então, ele nos molda, nos transforma, e a vida, portanto, passa a ter sentido em Cristo Jesus. Por outro lado, quando nós fazemos os ritos com o objetivo de alcançar a salvação, aí estamos distante da salvação. Então, o texto que nós acabamos de ler no livro Atos dos Apóstolos, ele é muito enfático, porque demonstra para nós que religião não tem a ver com essas parafernálias que muitas pessoas, então, criaram em torno de uma adoração que parece que só é aceitável ao Senhor se nós estivermos com uma compostura assim. Roupa nova, cabelo penteado, uma compostura no momento, portanto, de se sentar. Tudo isto tem o seu lugar do ponto de vista educacional,
Mas isso não nos torna cristãos. Isso não nos torna membros, portanto, da Igreja do Senhor. Há pessoas com toda a riqueza de o que nós chamaríamos, portanto, de compostura, né? Como sentar à mesa, como pegar o garfo, como pegar o copo, não falar com boca cheia. Essas, eu diria, composturas, elas têm seu lugar dentro de uma sociedade que foi organizada para um certo nível de elitização. Mas isso não nos apresenta diante de Deus. Há pessoas que estão comendo com a sua própria mão, pegando o bocado no prato e sentado, portanto, e falando, e, contudo, a sua vida de intimidade com os céus é outra. Então, é preciso que nós nos fixemos a esta verdade para não perder de vista que religião tem a ver, primeiro, com a transformação de bons costumes, né? Não, agora vamos passar por uma escola de etiqueta, onde a gente precisa saber primeiro o que fazer para depois sermos aceitos pelo Senhor. Não, não é assim que funciona. Você se lembra que Jesus, em Mateus capítulo, então, 11, nos convida com muita seriedade a virmos a Ele, recheados de nossas dificuldades, carregando nossa própria cruz. E Ele deixou claro que Ele alivia. Ele não disse que tiraria a cruz, aliviaria, tornando mais simples, nós vamos da forma como estamos, cheio de nossas mazelas, de nossas dificuldades. Os judeus não entenderam nada disto. Para eles estava mais importante a prática, então, de suas próprias composturas. Lembram das regras que foram estabelecidas? Criaram 613 leis para fora dos 10 mandamentos. Não podiam andar certa distância ao sábado. Não podiam espremer, por exemplo, uma espinha no rosto, porque aquilo representava trabalho. Não falavam com samaritanos e vice-versa. Não ajudavam pessoas que tinham certas necessidades se elas passassem por algumas avarias no dia de sábado. Acusaram sempre a Cristo de estar profanando os ritos que eles estabeleceram, não o Senhor. Quando Cristo, portanto, demonstrou que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, demonstra que, na verdade, a importância singular, se o sábado foi feito por causa do homem, é o homem que tem a primazia, não é o sábado. Em outras palavras, essa ilustração é muito simples. Se o sapato foi feito por causa do pé, é o pé que é mais importante do que o sapato. Se o sábado foi feito por causa do homem, é o homem que é mais importante do que o sábado. Não adianta a prática, portanto, do Shabat, do descanso, se a nossa própria vida continua desregrada de comunhão com Deus, de respeito ao semelhante. Você pode fazer o Shabat durante a semana toda e não ser aceito pelo Senhor. E por quê? Porque guardar com o sábado é, antes de tudo, guardar com respeito a nós, ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso, então, modo de vestir, mas porque o sábado foi feito por causa do homem, para que o homem recebesse esta bênção e não colocar a bênção no sábado. Não somos nós que abençoamos o sábado, é o sábado que nos abençoa em sua chegada. Então, isto faz com que Jesus, aqui a partir da exposição que Paulo fizera neste último encontro, demonstrando de maneira justa e direta que religião baseada, portanto, em ritos, em esforço humano, em o que nós chamaríamos, portanto, de mero discurso, isso diante de Deus não tem nenhuma serventia. Há pessoas que, na verdade, têm toda uma compostura, achando que aquilo que está fazendo será aceito. Mas não é assim que funciona. O coração, a mente, precisam, então, passar por reformas. E quando Deus, de fato, modifica os nossos pensamentos, todas as demais coisas serão modificadas. Trataremos a esposa com respeito, trataremos os filhos com respeito. Há homens que, na sua compostura como líderes de igreja, parecem um santo dentro da igreja. Praticamente não usam palavras vãs, chegam na igreja sentadinhos ali, de terno, de gravata, todos arrumados, parece um santo. Mas eu, como pastor dessa igreja, conheço tantas e tantas mulheres que me procuram, que falam comigo, pastor, não passa de um hipócrita, daquela forma dentro da igreja, mas dentro de casa, um verdadeiro trator B12,
com palavras ríspidas, com muitas vezes agressões, com uma dureza de alma muito forte, não tem sensibilidade espiritual. Você acha que essa compostura exterior vai te fazer ser aceito diante de Deus? Isso é religião de ritos. Esta é a forma com que Paulo está aqui exatamente expondo esta questão que Ellen White ampliou no texto que nós acabamos de ler. Religião de ritos não leva ninguém a lugar nenhum. Contudo, não chegue ao outro extremo, que agora, porque aceitamos Jesus, vamos ter uma vida desregrada. É o contrário, aceitamos a Cristo e nossa vida se regra. Mas alguns fazem o contrário, querem regrar a vida sem terem aceito Jesus. Então, a gente não pode viver essa dissonância. Por isso, meu querido amigo e irmão, a última lição nessa jornada que nós temos aqui passado durante essas manhãs, estudando este livro tão poderoso, tão distinto, que é o livro de Atos dos Apóstolos, né? E aqui, quando eu digo a expressão Atos dos Apóstolos, embora a ênfase de Lucas foi mais sobre a pessoa de Paulo, mas a gente viu em algum instante, lá atrás, a partir do capítulo, portanto, 3, capítulo, então, 10, mais à frente, como alguns apóstolos, de fato, se comportaram. Né? Capítulo 12, sobre a situação ali do Tiago, a morte do Tiago, ou o assassinato. Né? A gente precisa lembrar que Deus requer que, igualmente, entendamos que este é um livro aqui que nos faz de nós, de fato, cristãos, ao modo como Jesus deseja que sejamos, e não ao modo como muitos querem imprimir em nossa mente. Você não deve ser marionete na mão das pessoas, controlado como que se a igreja tivesse na mão o controle remoto de sua vida. Você tem que ter a liberdade de pensar, liberdade de agir, a liberdade para escolher as cores de roupa que você gosta, o tipo de cabelo que você deseja. Agora, observe que dentro de tudo isso nós temos revelação, uma compostura, que quando Cristo nos modifica, o mesmo Espírito, nosso amigo, vai nos conduzir a como, então, lidar com estas questões. Por isso, seja fiel, meu irmão, permaneça firme diante do Senhor, não se permitindo que outras pessoas façam da sua vida, portanto, uma espécie de ninho, onde ela mexe na sua cabeça da maneira que bem quer entende. Que Deus te conduza e me conduza igualmente a que nós possamos permanecer fiéis. O livro de Atos termina, na verdade, com um vazio. E a gente só vai compreender, de fato, a situação da morte de Paulo através do livro Atos dos Apóstolos, escrito por Ellen White, e os documentos históricos, porque o próprio Paulo não podia escrever sobre sua própria morte, não é isso? Porque não tinha como fazê-lo. Lucas não registra essa questão, né? Mas a gente tem a informação de que lá em Timóteo, Paulo pelo menos já sabia que iria, portanto, para a morte, e isso, portanto, ele define, mas a gente não tem a forma como, de fato, isso ocorrera. Isso se encontra no texto do livro Atos dos Apóstolos, Ellen White, e nos documentos históricos. E Lucas termina esta obra desta forma. Leia comigo versículos 30 ao 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos o que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Observe que as pessoas o procuravam, porque ele não tinha liberdade, portanto, de estar como um transeunte, indo à praça para pregar ou fazer qualquer outra coisa. O ambiente ali se tornou, portanto, uma igreja, o que a gente chama, talvez, itinerante, né? Não da pessoa, da próprio Paulo, mas volitiva, do ponto de vista, portanto, daqueles que vinham até o ambiente. E, de fato, Paulo passou pelo menos aí mais 4 anos residindo sem que César o chamasse para, de fato, uma particular conversa. Nós tivemos esse registro? Tivemos. Nós temos o registro no livro Atos dos Apóstolos, talvez ainda na sexta-feira eu apresente isso para você, porque amanhã eu não estarei aqui. E gostaria de que você lembrasse que toda a trajetória aqui proposta é para que nós cheguemos à plena consciência do seguinte:
Evangelho, meu irmão, é algo prático. Precisamos amar e sermos respeitados e respeitar igualmente. Amar, ser amado, respeitar, ser respeitado, apresentar a verdade para os outros e vivê-la, para que não estejamos como hipócritas, dizendo aos outros como fazer as coisas e nós mesmos não estarmos fazendo. Eu espero em Deus que toda essa trajetória do livro de Atos, que aqui estudamos veementemente a cada manhã, tenha trazido um pouco mais de submissão à sua vida para Cristo Jesus, de ter mais comunhão com o Espírito Santo, de entender que sem a mão poderosa do nosso amigo Espírito Santo, a gente não pode avançar. Espero que você seja uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor avó, um melhor esposo, uma melhor tia, um melhor membro de igreja, mas, acima de tudo, que você seja, de fato, alguém que os céus depositam a bênção e a confiança para que sejas uma testemunha fiel das verdades do Evangelho. Meu desejo, igualmente, a minha prece. Vamos orar. Pastor. Depois, Marcinho, deixa eu orar, depois a gente conversa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença nós nos encontramos. Neste momento solene, te suplicamos que Tu continues derramando a Tua bênção sobre nossa vida. Que Teu Espírito esteja sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos aqui acompanhado as verdades deste livro tão destacado, tão justo e tão cheio de verdades. Esteja conosco, nos dê Tua paz, a Tua graça e nos dê a bênção de continuarmos sendo fiéis. Eu te suplico, solene e poderoso nome de Jesus. Amém.